Olá, boa tarde. Meu nome é Cleberto Alves de Souza. Atualmente eu sou estudante do programa de pós-graduação da Universidade Federal de Sergipe. Eu irei apresentar o trabalho intitulado Quesito Raça Cor e a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Esse trabalho foi realizado juntamente com Maiara Augusta Monteiro de Ramos e Maria da Conceição Almeida Vasconcelos. Este tem como objetivo principal discutir sobre o quesito raça-cor no Brasil, tomando como referência alguns dos avanços constatados a partir da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Por meio de autores que estudam o tema e dados estatísticos, busca-se mostrar como o quesito raça-cor foi historicamente desconsiderado nas políticas sociais, dentre elas a saúde. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde de 2013, a proporção de pessoas que foram consultadas por um médico nos últimos 12 meses é de 74,8% em pessoas brancas, 69,5% em pessoas negras e 67,8% em pardas. Tais dados revelaram que pretos e pardos ficaram abaixo da média nacional, que é 71,2%, e salienta-se que 78,8% da população negra não possui plano de saúde. Os resultados apontam que a população negra enquanto majoritária nos índices que demonstram maior vulnerabilidade às diversas patologias, uma vez que indicadores como mortalidade e baixo acesso à educação formal estão mais acentuados quando relacionado à população formadora deste grupo étnico-racial. Fazendo uma breve contextualização, no Brasil, durante décadas, o mito da democracia racial corroborou para cristalizar uma cultura de silenciamento dos sujeitos em torno de sua origem étnico-racial, pois se acreditava que o país vivia uma suposta igualdade. Este fenômeno ele adentrou diversos âmbitos das relações sociais que não foram capazes de reduzir as inequidades existentes, como por exemplo da formulação de políticas sociais, haja vista que o discurso da universalidade muitas vezes não contempla os interesses de determinados segmentos, bem como suas especificidades e demandas. Pontuado isso, a gente acredita que as ações afirmativas são de suma importância na conjuntura vivida, uma vez que é impossível garantir igualdade de direito numa sociedade que não possibilita igualdade de acesso. A gente vivemos em um contexto de igualdade jurídico formal, o qual não tem sido capaz de reduzir as desigualdades sociais no país, apesar da Constituição pregar o discurso da igualdade de todos perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Quando a gente soma a esses elementos os traços da formação sociohistórica brasileira, a gente vai ver que historicamente a população negra foi preterida e que no contexto contemporâneo, mediante as metamorfoses assumidas pelo racismo, a vida da população negra será afetada sobremaneira. Isso vai ocorrer através dos processos de descriminalização, marginalização, segregação social e racial tão latentes dessa sociedade. Nesse sentido, a gente percebe que o racismo tem que ser compreendido como um fenômeno ideológico que, particularmente na saúde, vai atuar como um elemento violador de direitos e produtor de iniquidades. É notório que as instituições ainda reproduzem em seus atendimentos situações que omitem ou recusam as especificidades dos usuários, que se caracteriza como uma discriminação institucional. Tais requisitos são visíveis em várias situações. A exemplo disso é que até meados dos anos 90, o quesito raça-cor não era considerado no preenchimento de dados do sistema de saúde. Somente a partir dessa década é que se tornou possível, que se tornou oficial, na verdade, o preenchimento do item, concretizando uma luta do movimento negro. Destaca-se que nesse cenário os líderes do movimento negro assumem como bandeira de luta os ideais teóricos da saúde coletiva e indicadores que abordem as desigualdades entre as categorias de gênero e raça-cor, fazendo questionamentos acerca da interconexão entre o racismo e saúde, de modo a incentivar que os gestores adicionem no sistema de informação o quesito que demarca a questão racial. Este quesito ele vai servir para expressar em números a histórica desigualdade social que sempre vivenciou este segmento populacional, tanto na esfera individual ou coletiva, o que vai evidenciar a iniquidade dos serviços prestados no que tange o processo de atenção à saúde desta população.
Cabe salientar também que a importância do movimento negro na luta pela reforma sanitária, especialmente nos anos 80, com ênfase na saúde da população negra, circunstância em que algumas prefeituras começam a incorporar em suas práticas as demandas do referido movimento, especialmente do movimento das mulheres negras. Este foi fundamental na construção da Política Nacional da População Negra. E aí cabe um adendo. A política ela começa a ser gestada nos anos 80, ganha fôlego nos anos 90, todavia só será instituída em 2009 através da portaria 992, no governo Lula. E essa portaria ela vai instituir e vai reconhecer, ao instituir a política, na verdade, ela vai reconhecer o racismo, as desigualdades raciais e o racismo institucionais como determinantes sociais e condições de saúde. Atualmente, os serviços empregam o método de classificação da autodeclaração. Esse método ele foi aprovado através da portaria 344 de 2017 e toma por base o método de classificação utilizado pelo IBGE. Esse método adota 5 categorias: brancas, parda, preto, amarelo e indígena. O responsável por fazer esse gerenciamento é o Ministério da Saúde. Todavia, como ele é preenchido por áreas distintas, nem todas vão utilizar o padrão recomendado pelo IBGE ou ainda vão ter fragilidades em relação ao preenchimento correto dessas variáveis. Apesar da gente saber dessas fragilidades, acreditamos que estabelecer o recorte étnico possibilita a compreensão do sujeito em sua totalidade, por ser possível recolher informações mais fidedignas às suas reais vulnerabilidades socioeconômicas e culturais, em especial à população negra, objetivando combater o racismo e situações de inequidade nos serviços de saúde, com vista à promoção da equidade em saúde, cumprindo-se os princípios de diretrizes de igualdade, equidade, universalidade e participação social que preconiza o SUS. A gente sabe que a partir dos anos da década de 80 ocorre a aprovação da Carta Magna e mais tarde a aprovação da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. E que estas ainda têm um longo caminho a ser percorrido e que neste cenário requer mais atenção, haja vista os desmontes e contra-reformas do Estado nos âmbitos dos direitos e esfacelamento das políticas sociais. E aí, dessa forma, quando a gente particulariza para a Política Nacional de Saúde da População Negra, percebe-se que isso torna-se mais delicado devido à falaciosa crença que os princípios do SUS vão garantir ao atendimento das necessidades concretas da população negra. E como a gente viu, este grupo tem especificidades que devem ser levadas em consideração. No mais é isso e muito obrigado.